Olá, bom dia para você, seja bem-vindo nessa edição. Nós estamos ao vivo, naquele nosso horário de sempre. Agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Já parou para pensar no que você precisa saber para começar sua quarta-feira bem informado? Pega o seu cafezinho que eu te conto quais os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo nesse 10 de abril. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Câmara vota nessa quarta. A decisão de Alexandre de Moraes se mantém a prisão de Chiquinho Brazão, deputado suspeito de mandar matar Marielle Franco. Por falar em Câmara, volta do seguro obrigatório DPVAT para acidentes de trânsito é aprovada na Casa. A proposta, com o nome de SPVAT, segue agora para o Senado. Explosão em hidrelétrica da Enel na Itália deixa 3 mortos e pelo menos 4 desaparecidos. E ainda, Rússia acusa Estados Unidos de financiar o terrorismo com empresas em solo russo. A gente conta aí tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retoma hoje a análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Vamos ver. A Constituição e o regimento da Câmara estabelecem que a prisão de deputados seja analisada pela CCJ e pelo plenário da Casa. Na primeira reunião dedicada ao assunto, os deputados Gilson Marques, Fausto Pinato e Roberto Duarte pediram mais tempo para analisar o caso. A reunião tem 38 parlamentares inscritos para discursar. O número pode aumentar até o início da discussão. Em reunião nesta segunda-feira, os parlamentares tentaram, sem sucesso, chegar a um acordo para reduzir o tempo dos discursos. A reunião deve se alongar. Uma possibilidade é os deputados analisarem um requerimento de encerramento de discussão após 10 deputados falarem. Mas ainda não há acordo sobre a aprovação. Os parlamentares devem votar para manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão na CCJ. Para aprovar o relatório na comissão, é preciso a maioria simples. Depois de votado na CCJ, o parecer vai ao plenário, onde aí sim a situação será outra. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidiu contra a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Foram 5 votos a favor dele e apenas 2 contra. Ele estava respondendo a várias acusações de uso irregular do dinheiro nas últimas eleições. Agora, a decisão sobre o caso será levada para análise do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. O voto que consolidou a vitória de Sérgio Moro foi do desembargador Anderson Ricardo Fogaça, que acompanhou o relator do caso. De acordo com Fogaça, alguns gastos apresentados pela acusação não podem ser atribuídos ao senador e que não é possível afirmar que existiu desequilíbrio na disputa. Durante os últimos dias, o tribunal analisou 2 ações de investigação judicial eleitoral que questionavam os gastos da pré-campanha à presidência da República do então pré-candidato. Nos processos, Sérgio Moro era acusado de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral de 2022. As ações pediam a cassação do mandato parlamentar, sua inelegibilidade por 8 anos e a realização de uma nova eleição para o Senado no Paraná. Toda essa situação aconteceu pois no fim de 2021, Moro se filiou ao Podemos e era cogitado como possível candidato do partido à presidência da República. Só que em março de 2022, a 7 meses das eleições, o ex-juiz deixou a legenda e migrou para o União Brasil como pré-candidato ao Senado por São Paulo. Já em junho, após ter a troca de domicílio eleitoral vetada pela Justiça, anunciou a candidatura a uma vaga de senador pelo Paraná. A defesa de Moro afirmou que ele não foi eleito por ter feito uma pré-campanha mais robusta do que as de seus adversários e que não houve nenhum tipo de Caixa 2 ou irregularidade. O Ministério Público de São Paulo prendeu dirigentes de 2 empresas de ônibus que operam na capital paulista, responsáveis pelo transporte diário de quase 700 mil passageiros. A operação foi batizada de Fim da Linha e mobilizou agentes do Ministério Público, Receita Federal e também do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da Polícia Militar. Quem traz para a gente mais informações sobre essa operação é a nossa repórter Maria Clara Leite.
Na operação foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão relacionados aos dirigentes das empresas UpBus e Transwolf, suspeitos de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da capital. Durante 5 anos de investigações, os promotores do Grupo de Combate ao Crime Organizado reuniram indícios de que essas companhias seriam usadas pelo PCC para lavar dinheiro do tráfico de drogas e de outros crimes. Foram presos Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como Pandora, Robson Flores Lopes Pontes, Joelson Santos da Silva e Hélio Rodrigues dos Santos. No imóvel de apenas um dos empresários, foram encontrados fuzis, revólveres, dinheiro e joias. As decisões judiciais estabelecem o bloqueio de bens dos investigados no valor de quase 600 milhões de reais. Os dirigentes devem se afastar dos cargos e terão de cumprir medidas cautelares, como a proibição de frequentar a empresa e também de se ausentar da cidade sem comunicação prévia. A Justiça de São Paulo determinou ainda que a SP Trans, estatal de transporte coletivo da cidade de São Paulo, assuma imediatamente a operação das linhas administradas pelas empresas Transwolf e UpBus, que atuam nas zonas sul e leste da capital. Juntas, as duas companhias transportam cerca de 15 milhões de passageiros por mês. A prefeitura já informou que vai assumir a demanda sem que haja prejuízo à população. A operação envolveu o maior efetivo já usado em uma ação do Ministério Público, com a participação de 340 policiais militares e 106 viaturas. E além aqui da capital, as ações aconteceram em outras cidades da Grande São Paulo e interior paulista. E olha só, o seguro obrigatório para acidentes de trânsito DPVAT, criado em 1974, está muito perto de voltar e repaginado com o nome de SPVAT, que significa Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. O projeto já foi aprovado na Câmara, irá para o Senado e ainda dependerá, é claro, do decreto do presidente da República. O retorno do seguro obrigatório para acidentes de trânsito, o DPVAT, foi aprovado na Câmara dos Deputados, por 304 votos a favor e 136 contra. O texto promete cobrir danos civis e pagar indenizações por morte ou invalidez total ou parcial. A responsabilidade por pagar as indenizações será da Caixa Econômica Federal. Para isso, os proprietários de veículos automotores serão obrigados a pagar o seguro. E entre 35% e 40% do valor arrecadado, pago pelos proprietários de veículos, deve ser revertido aos municípios e estados, que possuam serviços municipais ou metropolitanos de transporte público coletivo. O DPVAT havia sido descontinuado em 2020, por meio de uma medida provisória assinada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Agora a matéria será analisada pelo Senado. A Enel não escapou da multa milionária por causa do apagão aqui no centro de São Paulo. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, não aceitou o recurso apresentado pela operadora. Quem traz agora mais informações é o nosso repórter Fernando Jesus. O valor exato da multa é 165 milhões de reais. O valor pode parecer alto, mas o faturamento da empresa é maior ainda. Em 2023, a Enel teve um lucro de mais de R$1 bilhão. A multa foi aplicada pela ANEEL, que fiscaliza o serviço. A Enel, por sua vez, ainda tentou se livrar da cobrança e entrou com um recurso, mas o pedido foi negado. A alegação é que a empresa falhou no atendimento dos clientes e demorou para restabelecer a energia nos bairros. De acordo com a própria Enel, 25% dos clientes de toda a cidade foram afetados pela queda de energia. E as reclamações não vêm de hoje. Desde 2018, a Enel está no top 10 das empresas que mais recebem reclamações no Procon. E as reclamações aumentaram mais ainda com as últimas quedas de energia. Comerciantes e moradores foram prejudicados. Nós perdemos algumas mercadorias, tivemos 2 motores de geladeiras, tivemos o custo de 2 motores e a mão de obra para arrumar. Entendeu? A parte desagradável foi para os clientes que chegavam para jantar e não tinha força, não tinha luz, tanto na quinta à noite como na sexta-feira de manhã. À tarde, porque
Quando voltou a luz, não tinha mais condições de você colocar a casa para funcionar, entendeu? E agora a insegurança que nós estamos tendo em relação a acreditar se vai não acontecer mais ou não. A gente pegou mercadorias e levamos sorvete, carne, peixes, mas 24 horas ligando, nem acesso a nada, a informação no caso. Para a gente não é só meu. Quantos paulistanos estão sofrendo disso? O Supremo Tribunal Federal deve fixar nesta quarta-feira o entendimento final sobre a possibilidade do Estado ser responsabilizado pela morte de pessoas baleadas durante operações policiais e militares. Em um julgamento finalizado em março, o Supremo decidiu por 9-2 que a União terá de pagar indenização à família de uma vítima de bala perdida em operação do Exército no Rio de Janeiro. Na ocasião, contudo, os ministros apresentaram opiniões divergentes sobre qual deve ser a tese aplicada em casos semelhantes. O processo tem repercussão geral. Por isso, a decisão a ser tomada pelo STF vai valer para situações similares. Os ministros têm posições diferentes se o Estado deve ser obrigado a pagar indenização quando não for possível comprovar a origem do disparo. Caso os ministros entendam que o Estado deve ser responsabilizado, familiares de vítimas terão direito de receber alguma indenização. O julgamento do STF tem como base a morte de Vanderlei Conceição de Albuquerque, de 34 anos, em junho de 2015. Ele foi atingido por um projétil de arma de fogo dentro de casa, na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, durante um tiroteio entre suspeitos militares do Exército e policiais militares. E veja a seguir, explosão em hidrelétrica da Enel na Itália deixa 3 mortos e pelo menos 4 desaparecidos. E ainda, Rússia acusa Estados Unidos de financiar o terrorismo com empresas em solo russo. A gente volta já já. Portanto, não perca! Pode chegar, seja bem-vindo mais uma vez. Nós já estamos de volta e ao vivo, 8h46 pelo horário de Brasília. Trazemos, é claro, mais destaques dessa quarta-feira para compartilhar com você. Pelo menos 4 pessoas estão desaparecidas após uma explosão em uma usina hidrelétrica da Enel, no centro da Itália. De acordo com o governo local, 3 mortes foram confirmadas e 5 pessoas ficaram feridas. Os serviços de emergência procuram nesta quarta-feira trabalhadores que continuam desaparecidos após uma explosão em uma usina hidrelétrica na Itália. Apesar da explosão, que também causou uma inundação, é possível que os desaparecidos tenham encontrado abrigo em algum lugar no chão que é bastante grande após a explosão. A esperança é encontrar sobreviventes. Segundo os bombeiros, o resgate é complexo porque a água continua entrando na usina. A explosão ocorreu na hidrelétrica de Barge, administrada pela Enel Green Power e localizada no Lago Suviana, perto de Bolonha. O prefeito da cidade próxima de Camignano, Marco Massinara, chamou a explosão de terrível acidente de trabalho que afetou toda a comunidade. A explosão de uma turbina, cuja causa ainda não foi determinada, ocorreu no 8º andar abaixo do nível da água. A bacia da barragem da central não foi danificada no acidente e não houve impacto no fornecimento de energia. Dessa vez, as autoridades de Honduras extraditaram para os Estados Unidos o líder da gangue Mara Salvatrucha, conhecido como MS-13. Agora já chega a 43 o total de hondurenhos entregues à justiça americana. Honduras extraditou para os Estados Unidos um líder da gangue Mara Salvatrucha. Davi Licona é acusado de tráfico de drogas. Agora já chega a 43 o número de hondurenhos entregues à justiça americana, incluindo o ex-presidente Juan Hernández.
Davi foi transferido por policiais de Tegucigalpa para o aeroporto de Palmeirola, a 50 quilômetros da capital, onde foi entregue a autoridades americanas. A Polícia Nacional informou em comunicado que Davi era um dos principais líderes da estrutura criminosa e braço financeiro da organização. Ele foi capturado na Nicarágua em novembro e entregue a Honduras. De acordo com o judiciário hondurenho, o Tribunal Distrital do Sul de Nova York ordenou sua prisão por 4 acusações ligadas ao tráfico de drogas. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou nesta terça-feira que o governo americano condena o uso da força contra funcionários da Embaixada do México no Equador. Vamos ouvi-lo. Condenamos esta violação da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, incluindo o uso da força contra funcionários da Embaixada. Analisamos as imagens das câmeras de segurança da Embaixada do México e acreditamos que essas ações foram erradas. O governo equatoriano ignorou as suas obrigações ao abrigo do direito internacional como Estado anfitrião de respeitar a inviolabilidade das missões diplomáticas e pôs em risco a fundação de normas e relações diplomáticas básicas. Pouco antes, o presidente do México, Andrés Obrador, havia qualificado como ambíguos os pronunciamentos dos Estados Unidos e do Canadá sobre o assunto. Houve declarações muito ambíguas dos Estados Unidos e do Canadá. Somos parceiros econômicos e comerciais, somos vizinhos, e sua posição foi muito indefinida até agora. De Estados Unidos e de Canadá. Somos socios econômicos comerciais. Somos vecinos y fue muy indefinida su postura hasta ahora. Obrador apresentou imagens inéditas da operação policial para capturar o ex-vice-presidente equatoriano exilado, Jorge Glass, acusado de corrupção. No vídeo, é possível ver os policiais apontando armas para o diplomata Roberto Canseco e o arrastando pelo pescoço. E também o momento em que Glass é levado. O ex-vice-presidente equatoriano recebeu alta médica nesta terça e regressou a uma prisão de segurança máxima em Guayaquil. O governo russo iniciou uma investigação por financiamento do terrorismo envolvendo países ocidentais, alegando que recursos recebidos por empresas americanas na Ucrânia foram usados para atos terroristas em solo russo. O anúncio foi feito nesta terça-feira, algumas semanas depois do ataque a tiros em uma casa de shows nos arredores de Moscou, em 22 de março, que deixou 144 mortos. O Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal sobre financiamento do terrorismo. Foi estabelecido que fundos recebidos por meio de organizações comerciais, em particular a empresa de petróleo e gás Burisma Holdings, que opera na Ucrânia nos últimos anos, foram usados para realizar atos de terrorismo dentro da Rússia e no exterior, a fim de eliminar figuras políticas e públicas proeminentes e causar danos econômicos. A Rússia acusou a Ucrânia, contra a qual lançou uma ofensiva há mais de 2 anos, de estar envolvida no atentado nos subúrbios de Moscou, reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Segundo o Comitê de Investigação russo, o trabalho é feito em cooperação com outros serviços especiais e inteligência financeira para verificar as fontes de recebimento e encaminhamento de vários milhões de dólares. Também está sob análise o possível envolvimento de pessoas específicas do pessoal das autoridades e organizações públicas e comerciais de alguns países ocidentais. O órgão citou, entre outras empresas, a Burisma, da qual Hunter Biden, filho do presidente americano Joe Biden, fez parte do conselho administrativo. A colaboração de Hunter na companhia de gás ucraniana é um dos temas favoritos dos adversários republicanos da Casa Branca. E olha só essa notícia, numa Argentina em crise, ter seu olho escaneado em troca de criptomoedas se tornou uma opção para muitos. Centenas de milhares de pessoas atingidas pela inflação e pelo ajuste fiscal já passaram pelo processo no país. Basta ficar por alguns segundos na frente de uma orbe da empresa WorldCoin e depois receber o equivalente a $80 na carteira digital. Uma recompensa muito valiosa em um país que sofreu inflação de 211% em 2023 e passa pelo severo ajuste fiscal do presidente ultraliberal Javier Milei neste ano. Tem gente que está passando por um momento muito ruim, que um salário não é suficiente, digamos. É por isso que eles fazem essas coisas. Às vezes, para ter um teto sobre sua cabeça, você precisa fazer outras coisas. Caso contrário, você pode não ter um teto sobre sua cabeça na Argentina neste momento, nem um aluguel.
WorldCoin é uma criptomoeda equipada com um sistema de verificação de identidade baseado na íris. Uma vez que o usuário digitaliza e conclui a validação de sua identidade, ele pode aproveitar os bônus de criptomoeda concedidos pelo aplicativo. A empresa foi cofundada em 2023 pelo criador da OpenAI, Sam Altman. Basicamente, dentro do dispositivo, o que há é uma série de componentes. Basicamente, dentro do dispositivo há uma série de componentes tecnológicos. Uma câmera que captura uma foto da íris e, a partir disso, converte essa imagem em um código, o que chamamos de código da íris. Ele então exclui a imagem e armazena esse código de íris em um servidor da WorldCoin Foundation. Dessa forma, os usuários preservam sua privacidade e podem verificar se são humanos e obter essa credencial em seu aplicativo WorldCoin. E podem verificar que são humanos e obter esta credencial em sua aplicação de WorldCoin na World App. A WorldCoin diz que busca construir a maior rede financeira e de identificação do mundo. Ela garante que os dados estão protegidos e os dados pessoais, mesmo os dados biométricos, nunca serão vendidos. A empresa ainda está sob escrutínio de reguladores em vários países e teve que suspender a coleta de dados no Quênia, Espanha e Portugal. Mas se impõe na Argentina, onde cerca de 500 mil pessoas escanearam sua íris até o início de 2024. E antes de encerrar, vamos dar um giro com a tecnologia para conhecer algum lugar desse mundão. Vamos juntos viajar para Málaga, cidade em Andalucia, na Espanha. Nas imagens, vemos a La Alameda, que é uma das, se não a mais importante via de Málaga. Essa rua passa pelo centro da cidade e, pelas imagens, já dá para saber o porquê que ela é considerada uma via tão importante. Muitos ônibus e veículos passam por ela, garantindo, é claro, o deslocamento e acesso dos moradores, enquanto grandiosas construções cobrem o fundo. Não posso, é claro, deixar de falar desse céu maravilhoso, de um azul forte que marca a presença nessa imagem. E olha só que já é início da tarde por lá. Enquanto aqui são 8 horas e 55 minutos, lá 13 horas e 55 minutos. E é com essas imagens que a gente encerra esse Jornal da Manhã. Às 10 horas eu volto com mais notícias que estão em destaque na manhã dessa quarta-feira. Portanto, não perca. Até lá!